Deixa o Bernardo entrar. E aí, Bernardo? Bom dia, meu querido. Bom dia, pro. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu tava vendo outro dia a gravação lá que a gente faz, né? E achei o meu som muito alto, assim, parece que tá rachando. É isso mesmo para vocês ou não? Pra mim tá bom. Hã? Pra mim tá bom. Tá bom? Não fica meio que rachando? Só de vez em quando. Não, acho que é só na gravação. Ah, tá. Beleza. Porque eu falei, nossa, se tiver desse jeito, deve incomodar muito. Eu já falo pra caramba, né? E nunca tem que ouvir minha voz parecendo aqueles carros que vendem ovos. Então deixa eu perguntar pros caras. Deixa aí a galera entrando. Salve, Evandro. Salve, Fernanda. Opa, Pro. E aí, mano, tudo bem? Tudo bem? O que você me conta de bom? Nada. Pô, aí sim. Aí sim, você é um cara motivador pra caramba. Inventa, mano. Dá uma mentira aí mesmo. Não tem problema, não. Mas tudo certinho. E a Fernanda, tudo bem, Fernanda? Tamo indo, né, professor? Estamos indo pra onde? Essa é a pergunta que não quer calar. Nossa, nem eu tô sabendo, mano. Ah, mas você não é a única, viu? Eu desconfio de quem tá sabendo pra onde tá indo. Quem fala que sabe onde tá indo, eu acho que é um mentiroso. Mas tá certo. Satisfação, viu, Fernanda, Evandro? Vamos lá, então. Como eu disse para os outros alunos que estavam na sala, a gente vai fazer a primeira correção da atividade da página 30, tá? Então, abro aí na página 30. A primeira questão é dissertativa, porque na história humana há uma primazia do social sobre o individual. Primazia é uma prioridade, né? A vida social é mais importante que a vida individual. Porque em grupos, eu vou pôr aqui a resposta que está aqui e explico para vocês. Porque em grupos, aí vocês, lógico, não precisam mudar, né? Vocês só vão ver se a resposta mais ou menos bate com o que vocês fizeram. Porque em grupo, os seres humanos se sentem mais fortes para enfrentar os desafios pela sobrevivência. Inicialmente nômades e gregários, os grupos humanos valeram da força do grupo para alcançar seus objetivos imediatos. Ou seja, eu preciso estar em grupo para sobreviver, em meio a todos os perigos que a vida apresenta. Nômade mesmo se movimentando, ou parado, gregário, ou fixo, sempre a organização era uma organização coletiva, tá? Então é essa a resposta aí. Na questão 2, para a gente ser um pouquinho mais rápido, a resposta certa é a C, tá? A pergunta mais ou menos a imprensa de Gutenberg foi responsável por uma revolução na vida da gente. A internet pode ser pensada como a continuação dessa revolução. Né, o que Gutenberg para a gente lembrar, foi o cara que inventou a imprensa, né? E não a imprensa de jornalismo, a imprensa de gráfica. A internet é uma revolução muito parecida com essa. Escolha dentre as informações abaixo aquela que explica de modo mais preciso as relações entre o meio digital e a disseminação da informação na sociedade. A resposta certa é a C. A possibilidade de se tornar não apenas consumidor, mas também produtor de conteúdos culturais, tem sido objeto de reflexão da filosofia, por levantar novos problemas éticos em torno da liberdade de expressão. Tudo mudou a partir da internet, né? A gente pode dizer que as nossas relações sociais se modificaram extremamente, a nossa maneira de interagir com a família mudou, a nossa maneira de estar em casa, de estar em outros lugares públicos mudou. E um grande impacto da imprensa na sociedade foi na política, né? A política sofreu uma grande reviravolta. Acho que o marco aí foi a eleição do Trump, né? Na primeira eleição lá que ele ganhou, que foi uma eleição marcada por essa transformação, né? De um cara que não era da política conseguir se eleger a partir das redes sociais. E a gente viu isso também, esse reflexo no Brasil. A eleição do Bolsonaro, sem dúvida alguma, vem a partir desse fenômeno das redes sociais, né?
Então, a política se transformou muito a partir das redes sociais. Então, a resposta certa é a C. A terceira questão, para Humberto Eco, o debate filosófico em torno das mídias ficou polarizado entre uma visão meramente positiva e outra meramente negativa. Ou seja, há pessoas que acham que a internet é maravilhosa, transformou a sociedade totalmente para o bem, e outros que acham que a internet foi péssimo para a sociedade. Então, para Humberto Eco, não existe um meio termo. Ou a gente analisa por uma visão totalmente otimista ou pessimista em relação aos impactos da internet na vida da gente. Eco chamou de integrados aqueles que estavam no potencial educador do mass media e de apocalípticos, aqueles que viam a ascensão dos meios como sinal da decadência da cultura. Entre as alternativas abaixo, qual define melhor o posicionamento dos apocalípticos? A resposta correta é a D. Os meios de comunicação de massa foram determinantes para a ascensão do nazifascismo na Europa. Isso parece estar se repetindo agora na era da internet, com conteúdos extremistas espalhados por fake news. Tá? Muito bem, a gente vai agora para a página 31, Natureza e Cultura. Né? A gente já explicou o que é cultura, né? A gente acho que já dá para ter um conceito de que cultura não é só o que eu sei na escola, mas é o conjunto de saberes, as tradições, a língua, enfim, a crença, né? A maneira como eu interajo e modifico o meu ambiente para sobreviver. Tudo isso é cultura. E a gente, como que a gente se entende, como que a gente se coloca nessa relação entre ser humano e cultura? Para começar a falar sobre isso, o que da gente vem dos nossos pais e o que a gente assimila, não vou nem dizer dos nossos pais, porque o que vem dos nossos pais também é cultura, mas o que é genético e o que é adquirido. Para falar sobre isso, a gente tem na página 31 um exemplo. Eu não vou ler, tá, para ser mais rápido, mas a apostila faz uma conjectura, né, o texto. O que é uma conjectura? Vamos imaginar, você pega um esquimó, todo mundo já ouviu falar dos esquimós. Né? Os esquimós têm até um nome aqui, tem um nome para eles que eu esqueci aqui, mas está na apostila. Que a gente chama eles de esquimó, né? Deixa eu ver. Ah, caramba. Depois, se alguém achar aí. Eu esqueci. Mas depois a gente acha aí qual é o nome certo dos esquimós. E ele é tirado do seu ambiente, assim que nasce, e é levado para São Paulo. Depois de um tempo, ele já com uma certa vivência, a gente vai perceber que ele não vai ter as características pessoais de um esquimó. Ele vai ter características de um paulista, porque ele foi trazido para São Paulo. Ele vai ter o sotaque paulistano, ele vai ter os gostos de uma família de classe média paulistana, ele não vai ser um caçador, ele vai estar aclimatado, ou seja, o corpo dele vai estar adaptado ao clima de São Paulo. E aí o questionamento que vem o que nós somos é adquirido biologicamente ou culturalmente? O texto vai nos sugerir que quase que na nossa totalidade, tirando alguns traços físicos e talvez uma ou outra característica, mas muito sutil de comportamento que talvez venha ou do pai ou da mãe biológica, quase que na totalidade, esse garoto ele vai ter as características da família paulistana. Porque nós somos quase que totalmente construídos culturalmente. Nós somos influenciados pelo ambiente onde a gente está. E aí o texto vai entender que nós somos, os seres humanos são praticamente iguais, nós somos iguais, né, na nossa estrutura biológica, mas nós somos totalmente diferenciados pela carga de cultura que a gente recebe. Então, eu queria que vocês imaginassem vocês, assim, né?
o quanto que vocês têm da família de vocês, o quanto você parece, que às vezes a gente, ele parece com o tio dele. Parece com o tio dele porque ele tem a vivência com o tio dele, né? Você ouve falar desse seu tio, você vai adquirindo características dos lugares onde você está. Quando você, por exemplo, eu que sou evangélico, às vezes eu fico vendo pessoas que vão na mesma igreja, elas têm um jeito de falar parecido, né? Elas adquirem um vocabulário. E, quando a gente pratica um esporte que é muito característico, que tem um jeito de ser muito parecido, a gente assimila isso. O ser humano é extremamente cultural. Aí eu quero que vocês grifem na página 32, o segundo parágrafo, que o primeiro parágrafo vai falar Inuits, tá aqui, ó. Inuits é o nome dos esquimós, né? O primeiro parágrafo vai dar esse exemplo de uma família que adota uma criança Inuit, né? Que a gente mais conhece popularmente como esquimó. Essa criança em São Paulo vai adquirir as características de um paulista. Aí vem esse questionamento de como é essa nossa formação cultural, o quanto nós somos formados culturalmente. E aí a resposta vai vir nesse segundo parágrafo que eu vou pedir para vocês grifarem. A resposta, embora aparentemente simples, é mais complexa do que imaginamos. Todo ser humano, ao nascer, é naturalmente igual, na natureza. A nossa aula hoje, o título é Natureza e Cultura. Embora o bebê Inuit carregue os genes dos seus pais... perdão, estou no lugar errado. Ele vai se diferenciar, ou seja, vai se tornar o que é, individualmente, a partir do momento em que começar a receber as influências sociais e físicas do meio em que vive. A influência social começa no momento que a gente nasce e ela vai acontecer até a nossa morte. Até a nossa morte, nós somos uma construção cultural e social. Então, esse é o conceito que essa primeira parte do texto está pedindo. Eu não vou pedir a questão 3 para vocês, lembrando que eu acho que eu já pedi aqui, não sei se vocês têm anotado aí, mas eu acho que eu já pedi para vocês a atividade da página, lá do começo do capítulo 4, que é a página 24, eu pedi essas 3 perguntas, né? E depois eu não pedi mais nenhuma, eu acredito. Mas agora eu também não vou pedir essa 3, que depois eu vou pedir a atividade 4 para vocês, tá? Não esqueçam de deixar aí salvo ou no caderno, que em algum momento eu vou colocar lá no Classroom um espaço só para essas atividades aqui, tá bom? Aí a gente vai falar de outra questão que também é muito ligada à ideia de tradição cultural, que é a questão do preconceito, né? A aula vai ser mais tranquila, porque a gente falou muito sobre isso no semestre passado, sobre a origem do preconceito. Hoje se fala muito sobre o racismo estrutural, mas não, e o racismo ele não se refere só a negros, né? A pretos. O racismo ele se estabelece a partir do racismo a chineses, né? A gente viu que até na época da escravidão já existia esse tipo de preconceito. Algumas pessoas têm preconceitos com judeus, né? Algumas pessoas têm preconceito com latinos. E o que é o preconceito? É um conceito que é pré-estabelecido, né? É um conceito que já vem internalizado na gente. Mesmo que eu não tenha passado por nenhuma situação em que eu possa confirmar um certo estereótipo, ou um certo medo, ou uma certa repulsa que eu tenho com algum segmento, alguma etnia ou algum segmento social, eu já estabeleço um conceito sobre esse segmento. Isso vem a ser o preconceito. E o preconceito, ele é internalizado, ele também é uma herança cultural, né? Então, cabe à escola, como nesse momento que a gente está aqui, conversar sobre isso e tentar
desfazer impressões equivocadas que a gente tem a respeito de qualquer segmento, né? Porque esses preconceitos são culturais. E aí eu vou começar falando por um preconceito que a apostila sugere e que me é muito próximo, que é o preconceito de cor, né? Existe um preconceito de que o preto ele não gosta de trabalhar, que o preto só pode se destacar na música ou no futebol ou no esporte. E isso é um preconceito que foi internalizado, foi forjado, internalizado durante séculos. E é por isso que a gente chama de preconceito de racismo estrutural. A gente viu lá no nosso trabalho sobre racismo que o Brasil não foi um dos últimos países, se não o último, a libertar seus escravos, e que não libertou por uma questão humanitária, libertou por uma pressão da sociedade no mundo, né? E que para estabelecer de que maneira que a sociedade brasileira iria lidar com esse segmento social, que eram os pretos escravos que seriam libertos, foi muito difícil estabelecer o que fazer com eles, porque as pessoas entendiam que, primeiro, os pretos não estavam preparados para essa nova configuração econômica que era o liberalismo econômico, que era uma questão de entusiasmo no mundo, principalmente no mundo, na Europa, né? A ideia do liberalismo, da liberdade de empreendedorismo, e eles entendiam que o negro, primeiro, não tinha cultura e não tinha uma atitude moral decente para essa nova maneira de se estabelecer uma sociedade brasileira. E mais, e que ele seria ainda um elemento de contaminação do que eles chamariam de identidade nacional, de como seria esse brasileiro. Esse brasileiro teria que ser branco, teria que ter traços europeus. E o Brasil foi um dos países que mais traficou escravos no mundo, né? Nós somos uma das maiores populações pretas do mundo, Brasil. Então, imagina, você pega um povo, tira da África, traz para um país com a língua diferente, com costumes diferentes, com uma maneira social diferente, traz esse segmento como escravo, né, para trabalhos forçados. É lógico que você vai ter um segmento que vai estar sempre tentando fugir desse trabalho escravo. Isso já era o bastante para se estabelecer que o negro era um bárbaro, primeiro porque ele não se adaptava à vida social, né? O que a gente tem que entender que eles viviam numa outra configuração social, que ele não era preparado, quando na verdade ele não tinha acesso à escola, e que ele não se encaixava no modelo cultural porque ele vinha de outro tipo de cultura e ele era tratado à margem da sociedade. Mas isso foi o bastante para gerar um preconceito com o preto que existe até hoje, que não parece acabar tão cedo, a não ser que essa geração que a gente tem faça esse movimento de acabar com o preconceito. O preconceito é cultural. Dito isso, eu vou pedir para vocês grifarem na página 33 ou 34? 33, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo. Dito que eu falei sobre a dificuldade do negro se inserir na sociedade, vem daí, em parte, a ideia contemporânea, defendida ainda por muita gente, de que os afrodescendentes não são afeitos ao trabalho e só se destacam na música e nas modalidades esportivas. Trata-se de uma ideia preconceituosa e racista, disseminada pelas classes dominantes e que se naturalizou com o tempo. Não por acaso, o senso comum, ou seja, o que está aí, que todo mundo pensa, mas não sabe de onde, criou frases como ser a segunda-feira dia de branco, frase que eu uso, né? Mas é sempre bom a gente revisar, purificar o nosso vocabulário, né? De domingo à noite a gente fala, vou dormir porque amanhã é dia de branco. Como que se dia de trabalho fosse dia de branco. Ou seja, dia de trabalhar, em oposição ao dia de negro, que seria o dia de vadiar, né? Tudo isso são construções culturais que a gente internaliza, às vezes, até mesmo sem entender. Aí eu vou pedir para vocês pularem um parágrafo
e grifarem o próximo, que eu vou ler para vocês. Para o nosso objetivo, interessa observar que a situação vivida pelos afrodescendentes ao longo de mais de 3 séculos no Brasil foi de ordem unicamente cultural. Foram as condições sociais, econômicas, políticas, históricas e geográficas, ou seja, condições culturais que determinaram que, em determinado período, legiões de negros fossem escravizados com o objetivo de atender a uma demanda produtiva, no caso, a produção de cana-de-açúcar. Os afrodescendentes, ou os pretos, são uma vítima da sociedade escravocrata, né? E todo o estereótipo, todo o estigma que esse segmento carrega vem por conta de uma situação de injustiça, né? Que foi a escravidão, que é uma página terrível da nossa história e é totalmente cultural. Por natureza, como se afirmou no tópico anterior, somos todos iguais. Tá bom, gente? Então, a gente falou aí da questão da natureza e preconceito. O preconceito é cultural. E como algo cultural, pode ser transformado, porque a cultura é a maneira como eu interajo com o ambiente modificando. Então, assim, algo que foi estabelecido pode ser reformulado. Essa geração, por exemplo, a Gabriela, a Lara, o Bernardo, o Evandro, a Fernanda, a Luana, vocês têm sim essa responsabilidade de não levar à frente um comportamento que é completamente inaceitável, que é o preconceito e o racismo, né? A gente está vivendo numa sociedade que tem que alguns valores estão sendo destruídos, como a tolerância, o respeito à diversidade, né? A convivência com o diferente, né? E a gente parece que está voltando atrás em alguns conceitos, e cabe a vocês não permitirem que isso aconteça. E sim, ter uma atitude de tolerância e de respeito, né, principalmente. Aí, gente, eu vou passar eu acho que eu já coloquei até lá no Classroom, essa atividade é uma atividade separada, tá? Então, é uma atividade em grupo, vocês podem fazer em grupos de umas 3 pessoas. Que tal desconstruir um preconceito do mundo atual? Reúna-se com... Fala, quem está falando comigo? Essa atividade sozinha. Você, Lara, você é muito adiantada, você está muito além do seu tempo. Eu não consigo dar conta de você, com toda essa sua capacidade. Tudo bem, sem problemas, só que você não postou em lugar nenhum, né? Porque eu não tinha... Eu mandei no comentário particular. Ah, mas você viu isso ontem? Ah, porque eu postei ontem para não esquecer, mas se você já fez, sem problema, pode ser sozinho também, tá? É só responder a pergunta, né? Então, vou explicar o que eu quero aqui. Você escolheu um preconceito do mundo contemporâneo. A gente tem do negro, acho que a gente já falou bastante, mas a gente tem hoje com a China, está muito forte por conta dessas questões ideológicas, né, do governo Bolsonaro. Hoje se fala muito da China, né? Até as pessoas têm receio de tomar uma vacina porque ela é chinesa e não sabem que todas as vacinas, inclusive a de Oxford, têm materiais chineses. E a tecnologia é desenvolvida por cientistas de vários países. Mas as pessoas têm um preconceito com a China, que a China é comunista, que a China não sei o quê. Então, existe preconceito com os chineses. Existe preconceito com os judeus. Né? Na história da humanidade toda, existe um preconceito muito grande com os judeus. Existe preconceito com os muçulmanos. Nossa, tanta gente que existe, que a gente sabe que... com ciganos. Então, você vai escolher um grupo que sofre preconceito e vai desconstruir esse preconceito. Explicar, por exemplo, o preconceito com os chineses. O que eu fiz aqui foi desconstruir. Explicar que uma vacina, a vacina do Coronavac, ela é tão chinesa quanto a de Oxford, quanto várias outras, mas já chamar a vacina de vacina chinesa
já tem uma conotação negativa. Ninguém fala vacina inglesa de Oxford, a gente fala vacina da Universidade de Oxford. Né? Então, como desconstruir isso? Mostrar que essa vacina tem sido feita assim, 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 tem pessoas de vários países do mundo e que a China é uma grande potência científica. Né? Então, desconstruir é explicar o porquê que esse preconceito não faz sentido. Então, vocês podem fazer em grupos de até 3 alunos, tá? E tem um espacinho lá no Classroom para me entregar. Tudo bem para vocês? Alguém não entendeu? Fale agora. Certo. Bernardo, você entendeu? Sim. Me diga uma coisa. Você que é um menino afrodescendente, né? E é um menino muito inteligente. Você tem preconceito com algum segmento social, Bernardo? Nem que seja um preconceito interno, que você não externalize, mas que você percebe que você tem? Acho que não. Será, Bernardo? Se você estiver num avião e do seu lado sentar um cara com uma roupa árabe, você está num voo internacional, você não fica com medo? Acho que não, porque poucas notícias que eu vejo assim de tipo avião, essas coisas. Entendi. Alguém que está aí ouvindo teria esse tipo de preconceito com muçulmanos, achando que eles são terroristas? Que todo muçulmano é terrorista? Sempre tem. Tem, né, André? Eu também acho. Eu acho que eu teria um pouco também. Tirando os árabes, alguém aí acha que tem um preconceito injustificado com algum segmento social, algum segmento da sociedade, tipo alguma nacionalidade ou algum tipo de pessoa ou não? Só terraplanista. Então, mas aí não é um preconceito, né? Aí é uma constatação. E outra, a gente não. Eu acho que eu tenho amigos que são terraplanistas, eu acho. Mas eu consigo conviver. Eu não acho que isso é um preconceito, isso é uma divergência. Preconceito é quando você. Porque o terraplanista ele fala que ele é terraplanista. O preconceito é quando você acha que o preto é ladrão, que o árabe é terrorista, que o chinês é sujo, que isso é preconceito. Quando a gente faz um estereótipo, né, de alguém, de algum segmento, e que a gente não tava, a gente por algum motivo a gente acha que todo aquele segmento é igual. Isso é um preconceito. Mas eu acho que a gente tem alguns, né? Mas então, eu vou anotar aqui. Hoje é dia 11. 11/11. Natureza e preconceito. Atividade em grupo. Sobre o preconceito e sua desconstrução. Eu acho que eu dei uma semana, tá? 3 alunos. Até 3 alunos, mas como a Lara, você que é uma pessoa que não gosta de andar muito em sociedade, pode fazer sozinho. Vamos lá. Só fazer a chamadinha aqui, meus queridos. Primeiro. Milo. Bernardo tá aí. Diogo não. Evandro tá aí. Isabel, Fernanda. Fernanda tá aí, Fernanda?
Fernanda. Deixa eu ver. Lara. Lara. Presente. Tá, Presente. beleza. Luana. 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 Aluno que não responde vai ficar com falta, tá, gente? Matheus não, Rafael não, Rafaela não, Gabriela. Presente. Bom dia, Gabriela, tudo bem? Tudo. Que bom. Tá dormindo aí? Tá com voz de sono, hein? Não tô, não. Ah, não. Mas tá deitada. Também não. Oxi! Aí sim. Gente, é isso aí então, tá? Daqui a pouco a gente se fala na aula de sociologia. Tá bom? Alguma dúvida? Em relação ao trabalho, em relação ao conteúdo? Pro, o que é esse negócio aqui da página 54? 54, Lara? Que tem que fazer, não sei o que lá, um registro. Pô, 54 nessa apostila? Não, que você postou no Classroom. Não, o que eu passei no Classroom foi o do preconceito. Ah, tá, obrigada. Tá bom? Não me complique, pelo amor de Deus. Ok. Tá bom, meus lindos? Até mais, hein? Espero vocês. Até mais. Tchau. Fui.